Que os alunos o respeitam e o admiram. Pense nisso. Um outro elemento importante da função de direção é o sistema de comunicação. Para que os gestores possam gerenciar os recursos buscando atingir os objetivos organizacionais, a direção é fundamental. E a comunicação faz parte da direção. É através dela que as informações, os processos acontecem de forma efetiva. Acompanhe no esquema a seguir o modelo do processo de comunicação. Neste esquema, você pode observar o processo de comunicação. O emissor emite uma mensagem, utilizando um meio de comunicação. O objetivo é fazer a mensagem chegar ao receptor e receber dele o feedback ou retroalimentação, ou seja, o retorno sobre a mensagem que ele enviou. Mas há que se considerar que poderão haver ruídos durante a comunicação. Não se trata apenas de barulho, mas de tudo que atrapalha a comunicação eficaz. O processo de comunicação pode enfrentar algum tipo de barreira que dificulte o entendimento da mensagem, como, por exemplo, sobrecarga de mensagem. É importante limitar o número de mensagens transmitidas simultaneamente. Outro problema pode ser a complexidade da mensagem. É importante simplificar a mensagem. E uma forma de realizar essa tarefa é enumerando os itens, citar primeiro os mais importantes. Outro problema é a falta de vocabulário comum. É importante que se utilize vocabulários específicos para os grupos distintos de uma organização. Quando as palavras empregadas não são entendidas pelos funcionários, certamente a comunicação será ineficaz. Acompanhe agora um exemplo de processo de comunicação no trecho do filme Vida de Inseto. Francis, your boyfriends from the circus are here. There she is. Hello there, girly bug. Shoe fly, don't bother me. Say, why don't you tell our pal Fudd what you said to us at the circus? Yeah, something about buzzing around a dung heap. Excuse me. Hi, I represent an ant colony, and we're Hey, just... bartender, Bloody Mary. O positive. Aha, Sir? Ladybug, fly away home. Yeah, not so tough now, are you? All right, clown, get up and fight like a girl. Get ready to do the Robin Hood act. Oh, I want to be Little John. What part can I play? You see, I'm looking for tough warrior bugs. Stand back, ye flies! We are the greatest warriors in all bugdom! Warrior bugs. My sword! Swish, swish, clang, clang. Little John? Oh, Robin! Justice is my sword and truth shall be my quiver! Wait, no, I want to watch this. Jawohl! Thrust! Parry! Lunge! Methinketh it's not working! What's going on in there? Get me up! You're perfect! Oh, great ones! I have been scouting for bugs with your exact talents! A talent scout. My colony is in trouble! Grasshoppers are coming! We've been forced to prepare all this food! Food? Please! Will you help us? Where are they? We'll take the job! Really? You can explain the details on the way. Okay, come on, everyone. Break a leg. Whoa! You're vicious! Hold on, Mr. Ant. Amazing! This is too good to be true! Como você observou, Flick parte do formigueiro em busca de insetos guerreiros, que os ajuda então a livrar-se dos gafanhotos. Ao chegar no bar, assiste à briga dos insetos circenses, enquanto faziam, na verdade, uma apresentação para impressionar as moscas. Flick compreende a mensagem de forma totalmente errada e toma a trupe por bravos guerreiros. Estes, por sua vez, pela linguagem que Flick utiliza e pelos ruídos do ambiente, acabam entendendo que ele é um caça-talentos. Pronto, a confusão está armada.
Este foi um exemplo de um processo de comunicação que deu errado. E na empresa que você trabalha, também ocorrem falhas no processo de comunicação ou a comunicação é perfeita? Para finalizarmos esta aula, falaremos brevemente sobre a interação dos processos administrativos com a gestão de processos. Para que uma empresa possa ser gerenciada por processos, um dos processos fundamentais é o processo administrativo, formado então pelas funções de planejamento, organização, direção e controle. O planejamento define os rumos da empresa a longo prazo, determina estratégias para se alcançar os objetivos e ainda prevê as necessidades diárias, semanais, nas mais diferentes áreas da organização. Por exemplo, quanto de matéria-prima será necessário para a produção da semana? Já a função organização cria e administra a estrutura de poder e responsabilidade das diferentes áreas e macroprocessos da empresa. Também é a função organização a responsável pelo detalhamento dos processos, dos fluxos de trabalho. Já a função direção ocorre na medida em que o planejamento começa a ser operacionalizado. Ou seja, trata-se do gerenciamento das pessoas através da liderança, da comunicação, da motivação, dentre outros. É através das pessoas que a empresa efetivamente funciona. Por fim, temos a função de controle. A função de controle é responsável pela verificação se o curso de ação da empresa está correto ou se há necessidade de melhorias. Por fim, cabe ressaltar que as funções administrativas não acontecem em um setor ou área da empresa especificamente, mas sim na empresa como um todo. A dica de hoje é o livro Criando Organizações Eficazes, Estruturas em 5 Configurações, do Henry Mintzberg, editora Atlas. Nesse livro, o autor aborda os diferentes desenhos organizacionais possíveis. Uma empresa composta por 2 sócios, por exemplo, e 5 funcionários, com certeza vai funcionar de uma forma diferente do que uma empresa com 2 sócios e 200 funcionários. No livro, você poderá ampliar seus conhecimentos acerca da estrutura organizacional. Bons estudos!